Um jovem chamado Douglas compartilhou em suas redes sociais um caso bem interessante, que deixou muita gente com calafrios. Em agosto de 2022, uma prima de Douglas, chamada Amanda, estava com alguns amigos em casa, quando resolveu testar um recurso de sua câmera que tira fotos em preto e branco. Eles tiraram algumas fotos, umas em ambiente iluminado, já outras quase sem iluminação nenhuma, no escuro. As fotos que foram registradas no ambiente claro saíram normal. Já que foi registrada no escuro, parece ter capturado mais alguém misterioso que eles nem fazem ideia de quem seja, já que estavam só os três no ambiente onde a foto foi registrada. Perceba que é um rosto masculino, um homem jovem. Ele parece em duas fotos. Na primeira ele saiu com o rosto normal, que lembra muito as feições de um jovem homem. Na outra o rosto parece ter saído meio que deformado. Essas fotos provocaram uma grande discussão entre os amigos e familiares de Amanda, pois é de fato um caso muito misterioso. Tinham 3 pessoas naquela casa. Em algumas fotos apareceram 4 pessoas. E essa quarta aparição só se revelou no escuro. Então provavelmente era um espírito desconhecido, já que ninguém o reconheceu. E aí, o que vocês acham deste caso? Será que se trata de um espírito ou era apenas pareidolia? Um usuário do Reddit com o nick de Zecarland compartilhou uma foto lá naquela plataforma em novembro deste ano que fez muita gente crer na vida após a morte. A foto foi tirada durante uma cerimônia de casamento lá nos Estados Unidos. E na foto mostra ali 2 mulheres acompanhando o noivo até o altar. Aparentemente é uma foto normal, porém alguém conseguiu enxergar algo que não deveria estar ali naquela foto. O autor da fotografia relatou que a esposa dele estava olhando as fotos e notou algo que lhe chamou a atenção. Então ela deu zoom na fotografia e ficou impressionada com o que viu. Ela viu a figura de uma idosa lá no vidro da janela, uma janela cinematográfica, porque aquelas casinhas lá do fundo são parte de um cenário. Atrás delas tem uma parede e não tem como um ser humano entrar ali. Mas isso não é o fato mais impressionante da coisa. O mais impressionante de tudo é que eles reconheceram aquela idosa e ela definitivamente não deveria estar ali. E não é pelo fato de ali não caber uma pessoa, porque é um cenário, mas pelo simples fato de que aquela idosa já era falecida. Ela era a avó do noivo e faleceu alguns meses antes deste casamento acontecer. Agora veja a foto da avó do noivo comparada com a aparição. É de fato ela. Dá para notar até os óculos. A avó do noivo, como gostava muito dele, mesmo depois de morta, fez questão de marcar presença em seu casamento. Uma mulher mexicana relatou que estava dentro do banheiro de um restaurante quando decidiu registrar uma fotografia. E esta foto foi tirada. Perceba que atrás dela tem um espelho. Agora preste bastante atenção naquele espelho. Podemos ver lá uma presença, uma figura assustadora. Parece uma jovem garota com os olhos brancos e parece não pertencer mais a este mundo. A mulher disse que só estava ela e uma amiga dentro deste toalete e garante que aquela que apareceu lá no reflexo do espelho não é a sua amiga. Ou seja, muito provável aquela garota que apareceu no espelho não pertence mesmo a este mundo, pois ela é um fantasma. Uma fotografia misteriosa postada na página Ghost of London chamou muita atenção dos entusiastas do sobrenatural, que acreditam ser um registro autêntico de uma aparição espiritual. Uma mulher norte-americana registrou uma foto com uma das filhas, e segundo os relatos dela, elas estavam sozinhas em casa. Porém, na fotografia apareceu o que se assemelha muito com uma freira, passando bem atrás delas. Vemos claramente a aparição de alguém atrás delas, porém elas juram que estavam sozinhas. Já que elas estavam sozinhas, então o que será que era aquilo? Será que era mesmo o espírito de uma freira ou simplesmente era pareidolia? Uma norte-americana passou por uma situação bizarra quando foi ao cemitério com a pequena filha para visitar o túmulo de um parente. Lá no cemitério, a garota começou a dizer que estava enxergando uma outra garotinha, perto ali de uma árvore. Porém, só ela enxergava. A mãe dela não enxergava aquela amiguinha fantasma.
What is it? Come here. Why don't you want to go sit down over there? Because I'm scared. Scared of what? What is the shadow? What girl shadow? What's that? Tiny shield. Behind the tree? Yeah. Foi aí que a mãe resolveu filmar a situação e filmou na direção onde a criança apontava, dizendo ter a suposta menininha. E o que apareceu na gravação é impressionante. Lá na direção onde a garota apontava, apareceu um rosto que lembra mesmo o rosto de uma jovem menina. Será que era essa tal presença que a garota estava enxergando? Será aquilo um fantasma? Ou se trata apenas de pareidolia? Mas se era pareidolia, o que ou quem a garota estava enxergando? Este próximo caso é muito impressionante e pode se tratar de um dos registros mais incríveis de um espírito de verdade. Um motorista lá dos Estados Unidos trafegava por uma rua quando percebeu que um grave acidente de trânsito tinha acontecido ali, na mesma rua. Ele então pegou o celular e filmou a cena. E foi nesta filmagem que algo impressionante aconteceu. Perceba que lá na frente do carro não tem ninguém neste momento. Mas de repente, lá no mesmo local, aparece um homem. E o mais impressionante é que aquele homem é idêntico ao motorista que está morto dentro daquele carro. E, inclusive, usa roupas iguais. A imagem está borrada em respeito à vítima e à família, e também porque é proibido mostrar um corpo aqui na plataforma. Mas eu posso garantir para vocês que o cara que aparece andando aí em frente ao carro é muito parecido com a vítima daquele acidente. São as mesmas vestimentas, camisa branca, calça bege. Coincidência? Eu acredito que não, pois aquele cara aparece do nada na filmagem, indicando que não é uma pessoa normal que estava ali. Ele simplesmente apareceu, surgiu, brotou do nada em questão de segundos. Então eu creio que há uma grande chance daquele homem ser mesmo o espírito do motorista daquele carro. Perceba que ele está meio confuso, parece ainda não perceber que morreu. E antes que falam, roupa também tem espírito? Não, roupa não tem espírito, mas espírito também não tem forma. Ele é uma centelha de luz. Então o que enxergamos aí não é a aparência do espírito, e sim uma projeção do perispírito. É tipo uma ilusão, um holograma espiritual, que geralmente aparece do mesmo jeito que você estava quando morreu. Mesmas roupas, mesmo corte de cabelo e usando os mesmos utensílios. Entenderam agora? Mas e aí, o que vocês acham deste caso? Será essa uma filmagem autêntica de um espírito que acabou de desencarnar em um acidente? Este caso foi postado por um usuário do Reddit e deixou muita gente assustada. Ele estava no interior de um prédio comercial lá da Virgínia, Estados Unidos. O prédio tem 3 andares. O primeiro andar está ocupado por comércios. Já os andares de cima estão desocupados. É um prédio muito antigo, datado de 1862. Este homem estava em um andar vazio, próximo a uma escada que dá acesso aos outros andares, quando registrou esta foto no espelho. Ele relata que estava sozinho no ambiente, porém atrás dele apareceu alguém, e este alguém ele jura que não estava lá, e ele nem faz ideia de quem era aquela pessoa. O prédio já tem fama de ser assombrado. Vários investigadores já foram até o local, e funcionários ali dos comércios relatam que também já viram a aparição de uma mulher no local. Será que é essa mesma pessoa que apareceu ali atrás daquele homem? Será que se trata de um fantasma que habita os corredores daquele prédio? Essa próxima foto também parece mostrar um fantasma de verdade. Um jovem tirou uma foto dentro de um metrô lá em Londres.
Inicialmente parecia ser apenas uma fotografia normal. No entanto, após uma verificação mais detalhada da fotografia, algo chamou a atenção de um dos rapazes. Atrás do homem tem um vidro, e lá naquele vidro apareceu o reflexo de uma figura misteriosa. Segundo a pessoa que postou esta foto, ela e alguns amigos estavam a caminho de um show, quando essa fotografia foi registrada dentro do metrô. E na hora eles nem notaram aquela coisa. Só depois de uma semana que um deles viu essa aparição e ficou horrorizado com aquele registro. E aí, será que aquilo é mesmo um espírito? Talvez um obsessor que estava na cola daquele homem? Durante uma confraternização, uma família de norte-americanos resolveram registrar uma foto, e essa foto foi tirada. E o que era para ser uma foto normal de uma reunião familiar se tornou em algo assustador, pois alguém que não deveria estar ali apareceu na fotografia. Perceba lá atrás das pessoas. Tem ali o que parece ser uma pessoa. Os familiares ali presentes não têm dúvidas. Era a falecida avó. Veja a comparação da aparição com uma foto dela enquanto ainda era viva. E aí, será que se trata mesmo do espírito da avó? Este caso é interessante. Alguém filma ali uma ambulância chegando no hospital e na filmagem aparece um vulto, algo saindo ali da ambulância. Note que é uma aparição fantasmagórica e esbranquiçada que sai da ambulância e parece correr para o outro lado da rua. Olhando essa filmagem, eu penso ser de fato um espírito de alguém que está sendo socorrido dentro daquela ambulância. E naquele momento, essa pessoa pode ter desencarnado e o espírito saiu do corpo. E por estar ainda confuso com toda aquela situação, ficou desesperado, desnorteado e saiu andando sem rumo. Este próximo caso eu vi lá no Facebook e na publicação dizia que esse registro foi feito através do monitor que filmava o CTI. E ali no CTI tinha aquele paciente que estava em estado gravíssimo. Nesse dia, podemos ver que ele estava ali deitado em seu leito sozinho. Já no outro dia, os enfermeiros olharam no monitor e se depararam com esta cena. Perceba que parece ter outra pessoa deitada ali ao lado daquele paciente. Na publicação que contava este caso, dizia que nesse mesmo dia, que parecia ter alguém ali do lado do paciente, ele veio a falecer. Ou seja lá o que era aquilo, tem a ver com o falecimento do paciente. Pode ser o espírito dele que já estava se desprendendo do corpo e apareceu ali deitado ao lado dele. Este próximo caso também é bem interessante. Essa foto foi registrada pelo funcionário de um hospital. Ele decidiu tirar a foto dentro de uma sala de cirurgia, onde uma mulher tinha acabado de falecer. Inclusive, o corpo dela ainda estava deitado ali, na mesa cirúrgica. Talvez a intenção daquele profissional era mesmo registrar alguma evidência do espírito daquela mulher. Ele não percebeu na hora, mas depois, ao analisar a fotografia com mais atenção, percebeu que o espírito dela estava ali, dentro da sala, olhando o próprio corpo. Veja lá no vidro da janela que fica lá no fundo. Lá tem um reflexo de um rosto feminino esbranquiçado, que parece estar olhando para aquele corpo que ali estava deitado bem na frente dele. Agora veja este próximo caso, que impressionante. Segundo as informações do próprio vídeo, ele foi registrado pela câmera de segurança de um hospital lá da Tailândia. No vídeo percebemos que tem alguns profissionais da saúde reunidos ali em uma sala. E nesta sala tem alguns monitores, de onde é possível eles monitorarem os pacientes que estão em seus leitos. Perceba que no monitor do meio mostra um paciente em um dos leitos, e de repente uma anomalia aparece ali naquele monitor. Veja esta sombra escura que está nos pés da cama do paciente. Esta sombra sobe em direção ao teto. As enfermeiras notam aquele vulto e correm lá para o quarto. Porém, chegando lá não viram nada de anormal. Mas ao verificar o paciente, eles tomaram um baita susto, pois o mesmo tinha acabado de falecer. Todos do hospital se assustaram com aquela situação e começaram a rezar. É uma filmagem realmente impressionante. O que será que foi aquilo que apareceu nos monitores, segundo antes daquele paciente morrer? Será o espírito do próprio paciente que foi flagrado deixando o corpo?
Este próximo vídeo foi gravado dentro de uma UTI neonatal. Na ocasião, mostra um padre orando para um bebê que estava internado naquela UTI, pois ele tinha sofrido complicações durante o parto. Enquanto o padre orava, uma enfermeira registrava tudo com um telefone celular. Viu aquilo que apareceu espiando tudo por detrás de uma cortina? Parece ser um rosto, porém isso não seria possível, pois é uma UTI, não é permitida a entrada de pessoas estranhas. Só estavam ali a mãe do bebê, o padre e as enfermeiras, e aquilo não se parece nada com uma enfermeira. Esta próxima foto é assustadora, pois ela foi registrada dentro de um CTI. E sabemos que no CTI é proibida a entrada de crianças. Então me explique quem era essa criança que apareceu nesta foto. A pessoa que fez esse registro ficou muito assustada com essa aparição, pois ela tinha ido visitar um parente que já estava entubado. Inclusive, esse parente veio a falecer, e na foto mostra que há algo ali com ele, espreitando o leito dele. Eu assumo que eu arrepiei quando vi essa aparição. Essa realmente deu medo. Mas o que será que significa essa aparição? Quem era aquele espírito que estava ali espreitando aquele paciente? Funcionários de um hospital infantil lá de Los Angeles fizeram algumas filmagens dentro deste hospital no horário de trabalho. E em uma das filmagens apareceu alguém que eles nunca tinham visto na vida. No primeiro vídeo essa pessoa não aparece. Já no segundo, que foi gravado logo em seguida, bem no início da gravação, apareceu este homem. Um homem negro é visto na filmagem. A aparição dele é muito rápida, foi em fração de segundos. Logo depois é possível ver uma sombra aqui na parede que desaparece. E na continuação do vídeo, só vemos as mulheres caminhando e não tinha mais nenhum vestígio daquele homem. E essas mulheres garantem que no momento desta filmagem não havia nenhum homem naquele corredor. E elas não conhecem aquele homem, nunca o viram dentro daquele hospital e não sabem quem ele é. Se elas garantem que não tinha homens ali naquele ambiente no momento da gravação e na filmagem apareceu este homem, ele só pode ser um espírito. Talvez seja o espírito de algum paciente que ainda está preso ali, naquele ambiente. Este próximo caso é impressionante. Um juiz chamado José Olindo afirma ter fotografado um espírito dentro de uma clínica médica enquanto aguardava atendimento médico. Segundo os relatos dele, ele estava ali com a esposa na sala de espera. Só tinha os dois ali naquele ambiente, quando ele decidiu tirar uma selfie. Lembrando que naquela época não existiam celulares com câmeras frontais. Ele então tirou a foto por rumo. Prova disso é que pode-se ver que a foto não está enquadrada direito no rosto dele. E quando ele chegou em casa e foi passar as fotos para o computador, ao ver esta foto, ele ia deletá-la, pois ela não tinha ficado boa. Porém, ele notou algo estranho na fotografia. Tinha uma mulher atrás dele, e ele jura que só estava ele e a esposa naquela sala no momento desta fotografia. Não tinha mais ninguém ali além deles. Então, quem era aquela mulher? Depois de alguns dias, ele resolveu voltar na clínica para tentar descobrir quem era aquela mulher, se era paciente ou talvez uma funcionária daquele local. E ele descobriu que a mesma era conhecida dos funcionários daquela clínica, porém, ela não estava mais entre nós. Há um mês, o juiz estava em uma clínica em Teresina para fazer alguns exames. Enquanto aguardava atendimento, tirou algumas fotos dele com o celular.
Após a revelação, veio a surpresa. Em uma das fotos, apareceu uma mulher que uma das funcionárias da clínica garantiu ter morrido há 3 anos. A funcionária disse ainda que a mulher da foto era mãe de uma médica que trabalha na clínica. Uma dessas fotografias, quando eu fui deletar, eu olhei e digo, tem alguma coisa diferente aqui. E eu olhei, não tinha ninguém, não tinha nada. Mesmo se tivesse chegado alguém, tinha notado, porque não é que ele chegasse com os passos, a gente tinha ouvido, mas não tinha ninguém. Nesse momento só o senhor e sua esposa? Só estava eu e minha esposa, né? Quando cheguei em casa, que fiz a conexão do celular para o computador, quando eu vi no monitor do computador, qual não foi o meu espanto, meu susto, quando eu vi que se tratava de uma pessoa, né, de uma figura feminina, de uma mulher, né, que estava atrás de mim. E essa fotografia, a gente notava que os olhos dela estavam voltados para cima, como se visse alguma coisa, estivesse olhando alguma coisa acima da minha cabeça. E na semana seguinte, eu retornei a esse local, e com a fotografia. Né, fotografia ampliada. Ampliada, fotografia grande, né, já desses papéis aí A4. E falei para a atendente, eu digo, olha, tem essa. Eu estive aqui na semana passada e tirei umas fotografias aqui no meu celular, e numa dessas fotografias aparece essa mulher aqui, você a conhece? Mas não falei também de nada. Aí ela disse, não conheço. Quando eu estava já ligando o carro para sair, a atendente chega e diz, olha, parei um pouquinho. Aí a minha esposa desligou o carro e diga, olha, a pessoa da fotografia nós já sabemos quem é, a pessoa ali já identificou. Eu digo, quem é? Olha, trata-se da mãe da doutora fulana de tal. Essa doutora é uma médica lá que anda lá, né? Que atende lá nesse local. Aí eu digo, aí é ela, mas como? Porque lá não estava lá não, porque eu bati a fotografia, só estava nós lá. Só se ela entrou lá uma rapidez que não deu para notar, mas é impossível, não tem condições de ter entrado lá não. Mesmo porque o local que a gente estava, na hora que a pessoa entrasse, a gente via. E ela disse, não dava para o senhor ver mesmo, não. Eu digo, por quê? Porque ela... Um jovem filipino acredita que as câmeras de segurança de sua casa flagraram por 2 vezes a presença de espíritos. O jovem Agenomote tem um perfil no TikTok e recentemente publicou um vídeo onde ele mostra as gravações de suas câmeras de segurança, onde mostra supostas presenças espirituais. Na primeira filmagem mostra a sala e vemos ali um celular em cima de um sofá. Perceba que o celular começa a piscar a tela e é possível notar um vulto humanoide que anda em direção ao sofá e depois vai embora. O segundo registro foi feito em outro ambiente. Já era de noite quando de repente apareceu ali um outro vulto. Dessa vez um vulto claro que passa andando pelo local. O jovem que mora nessa casa acredita que aquelas coisas eram espíritos e que por algum motivo apareceram nas câmeras. E aí, será que são flagras reais de entidades espirituais? Uma jovem americana está aterrorizada depois de ter visto algo assustador em uma filmagem que ela fez em seu quarto. Dorme ela e a irmã neste mesmo quarto, e neste dia ela tinha acabado de acordar quando viu o cão de estimação delas em cima da cama e resolveu filmar o cachorro. Ela relata que a irmã estava dormindo ali do lado dela e só tinham as duas e o cachorro dentro daquele quarto. Era para ser uma filmagem normal, uma jovem filmando seu cachorro. Porém, o que apareceu deixou a jovem com muito medo, pois é assustador. A aparição é muito rápida, quase não dá para ver.
Porém, a jovem percebeu uma anomalia no vídeo e passou frame por frame. E foi aí que ela quase deu um infarto, depois de ver essa coisa. É um rosto medonho, parecido com a menina do Exorcista. Porém, só estava a jovem e a irmã no quarto, e as duas estavam deitadas na cama. Então, quem ou o que era aquela coisa que apareceu no vídeo? As jovens irmãs se perguntam o mesmo e até ficaram com medo de dormir no quarto, pois se só tinham as duas no quarto e essa coisa só apareceu no vídeo, é bem provável que seja um espírito, talvez um obsessor ou apenas uma alma penada. Uma jovem garota foi surpreendida ao chegar em casa com uma surpresa de aniversário. Os pais dela fizeram uma festinha surpresa e eles filmaram a reação da jovem. Porém, o que era para ser um momento feliz acabou se tornando em algo assustador, pois veja o que aconteceu durante a filmagem. No início da filmagem, um garoto aparece lá atrás, perto das escadas. E este garoto começa a subir as escadas, porém ele desaparece no meio do caminho. E o mais assustador é que não tinham crianças ali naquele ambiente, e ninguém sabe quem ou o que era aquele garoto. Não conhecem ele. Muitos acreditam que é um fantasma. Muitos acreditam que fantasma não emite sombra e nem reflexo. Porém, se engana quem pensa assim, pois espíritos podem sim ter sombra e até reflexo, tanto em espelho como em água. Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, e quem quiser assistir, eu irei deixar no link do card aí em cima. Uma jovem norte-americana passou por uma situação, não sei se digo assustadora ou emocionante. Isso vai depender do ponto de vista de cada um. A jovem estava grávida e o pai dela estava muito feliz que iria ser avô e contava os dias para conhecer o neto. Porém, ele estava doente e lutava contra o tempo, pois o seu estado de saúde era grave e ele corria muito risco de morrer sem conhecer o neto. E foi isso que aconteceu. Um dia, ele não acordou mais, faleceu dormindo. A jovem então herdou a casa do pai e foi morar lá junto com o marido. E alguns meses depois ela ganhou a criança. E como é costume lá dos norte-americanos, o bebê tem o seu próprio quarto. Ele é vigiado através de uma babá eletrônica. E foi essa mesma câmera ali da babá eletrônica que filmou algo no mínimo estranho. Um vulto, uma sombra bem sutil, foi vista passando pela babá eletrônica, caminhando ali no quarto da criança em frente ao berço. É uma aparição quase que imperceptível, porém se prestar bastante atenção, é possível ver sim uma sombra humanoide andando em frente ao berço. A jovem acredita que aquela aparição seria o espírito do pai dela, que estava ali zelando pelo neto. E aí, o que vocês acham deste caso? É evidente aí a aparição. De fato, parece ter um espírito ali, naquele ambiente. Mas será que era mesmo o pai da jovem? Esta próxima filmagem foi postada no Instagram por uma das moças que aparece aí no vídeo. Duas jovens fizeram um videozinho normal e postaram lá no Instagram. Até então elas não tinham percebido nada de anormal no vídeo. Porém os seguidores delas identificaram algo medonho que apareceu ali perto delas. Preste atenção lá na porta. Veja aquela menina de branco que aparece lá atrás. Elas juram que estavam sozinhas em casa e que não fazem ideia de quem seria aquela que apareceu ali atrás delas. Bizarro, não? Será que era mesmo uma aparição autêntica? Ou era alguém que apareceu ali de propósito na intenção de viralizar aquele vídeo? Bom, como isso hoje em dia é comum de se fazer, fica impossível julgar a veracidade do vídeo. Por isso eu deixo que vocês tirem as próprias conclusões. E aí, o que vocês acham? Algumas jovens embarcaram em um ônibus no intuito de ir até um parque de diversão. E dentro do coletivo, elas registraram essa fotografia.
E na foto apareceu algo bem curioso. Veja este rosto que surgiu bem acima da cabeça delas. E eu vejo claramente uma imagem que lembra muito um homem branco e de bigode. E eu acho que está detalhado demais para ser apenas uma pareidolia. Mas e vocês, o que pensam sobre isso? Será aquilo uma aparição espiritual ou era apenas pareidolia? Um usuário do Reddit postou lá naquela plataforma uma foto que, segundo ele, é uma evidência genuína da existência da vida após a morte. Ele disse que o avô de um colega de trabalho dele foi quem registrou a fotografia, e na foto mostra ali uma casa em chamas. A casa neste momento estava vazia, porém na fotografia apareceu ali o que parece ser uma mulher, que segundo eles já era falecida há anos. O homem que registrou a foto identificou aquela aparição como sendo a dona desta casa. Era a mãe dele, que no passado morou ali naquele local. E segundo ele diz, ela passava um bom tempo ali no mesmo local onde ela apareceu, pois ali era a cozinha e ela ficava ali cozinhando para os filhos. Perceba que na imagem, em meio à fumaça e o fogo, é possível ver o que parece ser uma mulher, que está onde antes era uma pia da antiga cozinha daquela casa. O homem que registrou a foto, que já é idoso, reconheceu essa aparição como sendo a falecida mãe dele, que gostava muito daquela casa e que por isso ele acredita que seu espírito pode estar preso ali no ambiente. E de fato isso acontece e muito, pois espíritos encarnados aqui na Terra são ainda muito inferiores e por nós sermos apegados às coisas materiais, como casa, carro, roupas e até apegados a pessoas, quando desencarnarmos, provavelmente ficaremos presos aqui por um tempo. Por isso eu sempre digo que é importante trabalharmos o desapego, para quando a nossa hora chegar, não ficarmos apegados a nada aqui deste mundo, e assim poderemos seguir em frente rumo à evolução. Esta foto foi registrada há bastante tempo e foi feita por uma câmera daquelas Polaroid, que sai fotos instantâneas. E é uma foto autêntica, sem alteração digital nenhuma. Ou seja, provavelmente é sim uma foto autêntica, uma foto genuína de um espírito de uma pessoa que já era falecida. Uma jovem mulher norte-americana relatou que um dia, voltando do trabalho com um colega, se envolveu em um acidente de trânsito. Felizmente, todos saíram ilesos, foram só danos materiais. Ela então saiu do carro com um amigo e registrou esta foto do veículo danificado. A intenção dela era enviar esta foto para o seguro, porém na fotografia apareceu algo que a deixou muito emocionada. Veja este vulto esbranquiçado. Ela diz que aquela figura lembra muito o falecido avô dela. Ela ainda completa dizendo que o avô era muito apegado a ela, era muito zeloso, cuidava dela. E por isso ela acredita que era o espírito dele, que se fez presente ali, para realmente protegê-la e que por isso ela acredita que não teve danos maiores à saúde dela. E olhando as fotos do avô dela quando ainda era vivo, realmente tem sim uma semelhança muito grande. Será que era o espírito dele? Será que o espírito do avô dela se fez presente ali no momento do acidente? Uma jovem TikToker norte-americana estava fazendo um vídeo do seu dia a dia para manter a sua conta atualizada, manter os seus seguidores atualizados. E de repente algo estranho aconteceu durante a filmagem. You didn't just see something come in here? Enquanto ela gravava, uma mulher misteriosa é vista entrando em um quarto. Porém, ao vasculhar o local, ele estava vazio. E olhando a filmagem, ela diz que ninguém reconhece aquela pessoa. Ou seja, tudo sugere que seja um espírito. Este vídeo dela atingiu milhões de visualizações. A pergunta é, será que era mesmo um espírito? Será que é mesmo uma filmagem autêntica de uma aparição assim misteriosa que aconteceu do nada? Ou será que isso é tudo para ganhar visualização? Será que é um vídeo montado? Vai saber, né? O que vocês acham?